a fundo nas ideias de um dos verdadeiros gigantes da sociologia, Max Weber. Prepare-se porque a forma de entender o mundo moderno pode mudar completamente depois daqui. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que é, na verdade, o coração de tudo. Por que as pessoas fazem o que fazem? Essa pergunta, aparentemente básica, foi a grande obsessão do Max Weber e o ponto de partida para toda a sociologia dele. E para a gente desvendar o pensamento do Weber, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer um pouco sobre quem ele foi. Depois, a gente mergulha nas suas ideias mais poderosas. Combinado? Então, vamos lá. Afinal, quem foi o homem por trás dessas teorias que influenciam o mundo até hoje? Olha, o Max Weber não era só um sociólogo, não. Nascido na Alemanha, o cara dominava direito, história, economia, um verdadeiro intelectual. E essa visão tão ampla foi o que permitiu que ele enxergasse conexões que mais ninguém estava vendo. As ideias liberais dele, por exemplo, foram cruciais para toda a sua análise sobre o poder. E os livros dele viraram clássicos absolutos. A Ética Protestante, em especial, traz uma ideia que, na época, foi super surpreendente sobre a origem do capitalismo. E a gente já vai chegar lá. Todas essas obras, no fundo, tentam responder a uma grande questão. O que é que define o nosso mundo moderno? Agora sim, vamos entrar no coração da teoria do Weber. Para ele, era o seguinte: se a gente quer entender a sociedade, primeiro a gente precisa entender o seu tijolinho fundamental. E esse tijolo é o que ele chamou de ação social. É que, para Weber, tudo começa no indivíduo. A sociedade não é uma coisa que existe por conta própria, flutuando por aí. Não. Ela é o resultado direto das ações, das intenções e das escolhas de cada um de nós. As regras, as instituições, tudo isso só existe porque nós agimos de acordo com elas. Para conseguir entender o que motiva essas ações, o Weber criou uma ferramenta genial, os tipos ideais. Pensa neles como se fossem categorias puras, sabe? Modelos que nos ajudam a classificar o porquê de a gente fazer as coisas. Vamos conhecer esses 4 tipos? O primeiro tipo é aquele puramente estratégico. É quando a gente calcula o melhor e mais eficiente caminho para chegar a um objetivo. Imagina um engenheiro projetando uma ponte ou um investidor analisando o mercado. O que manda aqui é o resultado final. Cada passo é friamente calculado. Agora aqui, a história muda. Nessa ação, o que importa não é o resultado, mas sim o princípio por trás dela. A ação é guiada por uma convicção, um valor profundo, seja ele ético, religioso ou político. A pessoa faz o que faz porque acredita que aquilo é o certo e ponto final, mesmo que o resultado não seja o melhor possível. Bom, essa aqui é a ação que vem das entranhas. É puramente emocional. Pensa num ataque de fúria no trânsito, numa declaração de amor daquelas de filme, ou num ato de vingança. Não tem cálculo, não tem lógica. É o sentimento puro guiando a pessoa. E por último, temos a ação tradicional. Sabe quando a gente faz algo só porque sempre foi feito assim? É isso. A motivação aqui é o costume, o hábito, que foi passado de geração em geração. É uma ação quase automática, feita sem pensar muito. Ok, mas como é que esses tipos de ação podem explicar uma das maiores forças do nosso tempo, que é o capitalismo? É agora que a gente entra na teoria mais famosa de Weber. Ele vai mostrar como um tipo bem específico de ação, movida pela fé, deu origem a todo o sistema capitalista. E aqui vem a grande sacada do Weber. Ele virou o jogo e disse que o motor inicial do capitalismo não foi a ganância, como muitos pensavam, foi a fé. Segundo ele, certas ideias do protestantismo, sem querer, acabaram criando uma nova ética de trabalho que mudou o mundo para sempre. E essa nova mentalidade foi simplesmente revolucionária. O trabalho deixou de ser só um jeito de ganhar a vida e virou uma missão divina. O lucro passou a ser visto como um sinal da bênção de Deus. E o mais importante, a riqueza não era para ser gasta com luxo, de jeito nenhum. Ela devia ser reinvestida para gerar mais riqueza, tudo para a glória de Deus. O ciclo do capital, ele nasceu bem aqui. E essa lógica toda de cálculo, eficiência e racionalidade não ficou só na economia, não. O Weber percebeu que ela invadiu também a política. E foi assim que nasceu o que a gente conhece hoje como o Estado moderno. Essa frase é talvez a definição mais famosa do Weber sobre o que é o Estado. A ideia é a seguinte: dentro de um território, só o Estado tem o direito, a legitimidade de usar a força. Pensa bem, só a polícia pode prender alguém legalmente, só o exército pode ir para a guerra. É esse monopólio que sustenta todo o sistema. Certo, mas qual é a máquina que faz esse estado todo funcionar?
A burocracia. E para Weber, burocracia não é sinônimo de coisa lenta e chata. Pelo contrário, é a forma mais racional e de organização que a humanidade já inventou. Ela é baseada em regras claras, em hierarquia e em competência técnica. A burocracia é o verdadeiro motor da eficiência moderna. E aqui que a gente chega no grande paradoxo do Weber. Ele percebeu que essa busca sem fim por eficiência e racionalidade acabou nos aprisionando no que ele chamou de jaula de ferro. Um mundo cheio de regras, de sistemas, onde a espontaneidade, a criatividade, a alma humana, tudo isso corre o risco de ser esmagado. A pergunta que ele nos deixou e que ecoa até hoje é: qual é o verdadeiro custo de toda essa nossa racionalidade?